terminam dia 5. A campanha começa dia 15 e as eleições estão cada dia mais perto. E claro, até lá, a gente vai analisar todas as pesquisas. A BTG Nexus, divulgada hoje, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança numérica sobre os seus adversários na corrida pela presidência da República, no primeiro e no segundo turno das eleições, mas com situações de empate técnico. Vamos para o telão para ver como é que estão esses números. Começando então pelo primeiro turno. Coloca aí, pessoal, na tela. Olha, pesquisa de intenção de voto estimulado. Me tira da tela, vamos botar só os números. O Lula aparece com 41%, Flávio Bolsonaro, 37%, Ronaldo Caiado, 5%, Renan Santos, 4%, Romeu Zema, 3%, Augusto Cury, 1%, Cabo Daciolo e Samara Martins, também 1%. Votos brancos e louros, 4% e não sabe, não responderam, 3%. Vamos mostrar também como é que estão os números para o segundo turno. Vamos voltar, são vários cenários que foram testados pela pesquisa. O Lula, quando com o Flávio Bolsonaro, tem 46% e o Flávio Bolsonaro 45%. Ou seja, estão dentro aí, empatados dentro da margem de erro. Vamos colocar outro cenário que a gente tem aí também. No caso agora você está vendo Lula e Romeu Zema. 46% para Lula, Romeu Zema aparece com 40%. Temos outro cenário, pessoal, para a gente colocar mais nomes aí para você acompanhar a pesquisa eleitoral. Agora com Ronaldo Caiado. Lula aparece com 46%, Ronaldo Caiado com 42%. Então tá aí, esses são os principais nomes que vão... Olha, me avisaram que com o Renan também, não pode esquecer do Renan Santos, que é isso. Renan Santos acabou de aparecer aí no quarto lugar, então realmente não podemos esquecer do Renan. Lula aparece com 47%, Renan Santos com 37% das intenções de voto, segundo essa pesquisa BTG Nexus, que foi divulgada nesta segunda, primeira pesquisa divulgada depois que houve, então, as convenções. E olha, o cientista político Elias Tavares, ele continua com a gente agora para comentar esses números. Elias, te surpreendeu esse empate técnico de Lula no primeiro e no segundo turno com Flávio Bolsonaro, comparativamente aí com outras pesquisas? Olha, nesse momento, eu acredito que a campanha, de Flávio Bolsonaro está tendo que comemorar, né? A gente tem um estanque ali, ele vinha já mais ou menos nesse patamar, ou seja, Lula com 46%, 45%, a gente enxerga que isso é um teto do presidente, até porque quando a gente muda a composição do segundo turno, basicamente a proporção de votos do presidente é a mesma, né? O que muda é justamente o candidato da direita, ou seja, Flávio Bolsonaro e o Caiado acaba tendo o melhor desempenho ali, o Lula mantém o seu desempenho. Isso é ao que comemorar a campanha do Flávio Bolsonaro, mostra que o Flávio Bolsonaro, de fato, é a principal hoje, é a principal candidatura da direita, né? E ele conseguindo recuperar e chegando ali num fronte importante, ali numa margem de erro importante, depois de alguns cenários de uma dificuldade um pouco maior, né? O que resta nos saber é se ele manterá essa pressão ante ao presidente Lula, ou agora, no dia 16, quando a gente iniciar o processo eleitoral, esses outros candidatos ali mais, né, na rabeira, ali mais longe, distante desse primeiro e segundo colocado, vão começar a ganhar algum tipo de fôlego e mudar. Mas, por hora, é uma boa notícia para a campanha do PL, né? Evidentemente que se trouxer ali, fechar a questão de um vice, turbinar a campanha, para quando tiver, de fato, a propaganda eleitoral gratuita, as inserções, ele consiga ter ali também uma disputa por igual com o presidente Lula, coisa que é a grande dificuldade colocada para o PL hoje. Mas é uma pesquisa de atenção para o Lula, que já está no seu teto, e de uma certa comemoração para a campanha do PL, mas ainda com certo cuidado. Você citou a campanha que começa então no dia 16 e essa é a minha dúvida. O quão diferença pode fazer nas intenções de voto, né? Nessas pesquisas eleitorais, o fato da campanha eleitoral começar de fato? Não, é assim, é a hora que o jogo começa de fato, né, Rafael? Evidentemente que a pesquisa mostra ali também já quem já definiu o seu voto, mas cada momento é um momento, né? A gente tem que lembrar que existem os efeitos do processo eleitoral, a gente vai ter as composições dos palanques estaduais, a gente tem aí um país diversificado, tem disputas regionalizadas, evidentemente, mas tem disputas polarizadas. O estado de São Paulo hoje, governado por Tarcísio de Freitas, no maior colégio eleitoral do país, é importante, é um espaço importante de disputa, de crescimento do Flávio, né? Esses outros candidatos, e aí vamos também falar um pouco do Renan Santos, né, que é um
um político que nunca foi candidato, nunca foi governador, diferente dos outros dois que está ali na disputa entre as margens de erro junto com ele, que vai muito bem no meio digital, né? Então, quer dizer, só que, por outro lado, não vai ter tempo de TV, porque seu partido está disputando o seu primeiro processo eleitoral, terá uma questão muito rápida ali. Então, quer dizer, há agora um momento que é crucial, que é esse fechamento de questão das convenções, partindo para essa distribuição do tempo de TV, que é baseado em tamanho de coligação, que é aquelas inserções, não o programa partidário, ele perdeu um pouco de força, né? Mas as inserções diárias que vão passando ali na TV, elas podem ainda, na minha avaliação, corresponder a alguma coisa num processo eleitoral, na disputa. Então, rua, capilaridade política, mini palanques, ou seja, né, os prefeitos que vão apoiar esses candidatos e, evidentemente, os palanques estaduais, para a gente entender se essa polarização ela vai acompanhar o restante do país, que a gente tem as eleições do Estado, ela acaba sendo uma coadjuvante da eleição nacional, mas que pode ajudar nessa turbina eleitoral. Então, muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer a partir do momento que for dado o start no dia 16 e também quando entrar a propaganda eleitoral gratuita. Você citou o Renan Santos e me vem essa dúvida. Você, como analista político, o quanto te surpreende um candidato que, como você disse, nunca participou de nenhuma eleição, está concorrendo a primeira vez já à presidência da República, de um partido que é novo também, estar acima de nomes como Romeu Zema, que já foi governador de Minas Gerais, e aparecendo à frente de Caiado em algumas pesquisas? Olha, Rafael, eu coloco o ponto do Renan simples pelo fato dele, primeiro, né, ele vem de uma organização, ele fala com um eleitorado que os demais não falam, que é um eleitor mais jovem, domina as redes sociais, né, faz uma campanha digital muito bem estruturada, mas o ponto que eu acho que é disruptivo para ele atingir esse patamar, mesmo não sendo ali um histórico de disputa, nunca ter disputado, eu coloco isso justamente por essa questão desse partido, desse momento agora, de fazer, colocar a sua campanha na rua através das redes sociais, da forma como ele está colocando. E principalmente, né, o Renan ele faz críticas duras ao presidente Lula, mas ele também faz críticas duras ao bolsonarismo. Então ele pega uma camada de eleitor que está de saco cheio da polarização. E tem pesquisas recentes que dizem isso, que os eleitores que querem uma alternativa além da polarização, que acham que a polarização não é algo bom. Eu entendo que ele está conseguindo trafegar, ele está conseguindo navegar muito bem nesse campo do cara que está de saco cheio da polarização, seja da esquerda, seja da direita, e se colocando como antissistema, né? A gente percebe nas últimas eleições que esse candidato que se coloca antissistema, ou se coloca não sou político, sou gestor, pega bem, pelo menos no processo eleitoral a gente entende que pega bem, as pessoas param para entender e falam, poxa, o que será que esse candidato está falando? Agora, uma coisa é o start, né? Outra coisa é quando começar de fato o processo eleitoral, se através dos debates também, ele está muito ansioso para participar de debate eleitoral, né? Pode ser que talvez ele pegue esse antissistema e essa questão também de ser contra tanto um lado contra o outro. Ele acaba pegando ali um pouquinho desse eleitor independente que não se diz nem de esquerda nem de direita. Elias, e só para a gente finalizar, é óbvio que essa dificuldade de Flávio Bolsonaro em encontrar um nome para ser vice é prejudicial para a campanha dele. Mas para o eleitor, você acha que essa demora em avisar esse nome, em encontrar esse nome, lembrando que o próprio Romeu Zema também não anunciou ainda o nome do vice-presidente que vai compor a chapa com ele, isso faz alguma diferença? Faz pouca diferença. Não acho que é tão relevante. O relevante acaba sendo a cabeça de chapa. Mas vamos lembrar, né? Quando o Lula traz Geraldo Alckmin e surpreende todo mundo que acompanha a política, né? Inclusive a mim, por exemplo, é evidente que é o que eu falei, do pequeno erro ou do pequeno acerto. Então, essa escolha do vice, ainda mais se for uma mulher, dialoga com o eleitorado que ele tem dificuldade, então ajuda pouco. Só que é uma pouca ajuda que pode valer muito, seja para a vitória, seja para a derrota, porque a gente tem uma eleição muito, muito polarizada. Então, o mínimo detalhe acaba sendo a diferença. Elias, muito obrigado por participar com a gente. Sinta-se convidado a voltar, até porque a gente vai falar muito de política. Já fala muito todo dia. Vai falar ainda mais até outubro. Até mais. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês.